Olá, cabeças pensantes, e aí, tudo bem? Vou falar com vocês sobre uma coisa bem importante que as pessoas evitam falar. Você quer deixar que alguém cuide do seu dinheiro sobre investimento? Hoje estamos com uma pessoa aqui que vai explicar e vai arrasar nas explicações. Mas antes, roda a vinheta. Bom, estamos aqui, eu e o entrevistador, minha dupla, já são dupla. Quando a mulher dele vem, a gente olha, se entrosa também, mas a minha dupla tá sendo mais ele. Enfim, estamos aqui com o Felipe. Felipe, fale um pouco sobre você primeiro e depois a gente vai falar sobre tão temido investimento. Conte-nos. Bom dia, pessoal. Queria agradecer primeiramente, né, o convite do Dr. Luiz e da Luana para participar desse podcast. Acho muito legal esse trabalho que vocês têm feito, né, passando informação e conteúdo de qualidade. Bom, agora me apresentando, meu nome é Felipe Viana, eu tenho 34 anos, eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em finanças e hoje eu trabalho como planejador financeiro e assessor de investimentos na XP Investimentos. Esse ano eu estou completando 10 anos de mercado. Comecei ali no Banco Itaú, na consultoria de investimentos, fiquei por 3 anos no Banco Itaú, passei por outras instituições e hoje eu estou na XP, eu vou completar 6 anos de empresa e faço esse papel, né? Ajudando as famílias a administrar ali o seu patrimônio, fazer a gestão patrimonial das famílias. Mas, Felipe, eu te perguntei isso e agora eu quero te perguntar ao vivo isso. Me fale, como é cuidar do dinheiro das pessoas? Olha, Luana, é uma tarefa de muita responsabilidade, né? Quando você cuidar do dinheiro das pessoas, porque na maioria das vezes é a reserva da vida da pessoa, né? Esse acúmulo de capital, né? Acúmulo de recursos das pessoas é o que a pessoa acumulou ao longo da vida, de muito trabalho, de muito esforço. Então, eu acho que envolve muita responsabilidade, né? Então, o que eu acho, né, quando a gente começa a fazer esse trabalho, né, de cuidar do patrimônio, né, dos nossos clientes, eu acho que não existe uma fórmula exata, né? Eu acho que é muito importante você conhecer, né, o seu cliente, você conhecer o momento de vida do seu cliente, conhecer os objetivos, a tolerância a risco, né, o quanto que ele quer tomar risco ou não. Mas o que eu falo sempre para meus clientes é que o nosso trabalho é muito de preservação. O foco é preservar o seu patrimônio, né? Preservar o seu capital, mas claro, corrigindo ali o seu dinheiro no mínimo ali pela inflação. Existe muita gestão de pessoas nisso, a personalização, né? Sim, sim, com certeza. Envolve muitas emoções, né? Porque como eu te falei, né? Você cuidar do dinheiro, né? De uma pessoa, né? Do dinheiro da vida da pessoa, envolve ali muitas emoções, né? Então a gente sempre gosta, né? De conhecer muito bem, né? Os nossos clientes, os nossos investidores, porque cada pessoa tem o seu perfil, tem o seu momento de vida. Então a gente gosta sempre de montar, né, uma carteira de investimento, montar um planejamento de acordo com isso. E aí, doutor, fala? Eu tenho uma pergunta que vai assim mais para o lado empresarial. A XP é uma empresa que trabalha com partnership, ou seja, Yes, os sim. colaboradores eles têm uma participação na empresa ou têm oportunidade de ter uma participação. E isso, do ponto de vista assim de modernidade, é uma coisa muito importante porque dá energia para o colaborador trabalhar como se a empresa fosse dela e, na verdade, uma parte da empresa passa a ser dele. Queria que o Felipe contasse um pouco dessa experiência e como você acha possível, como que é mais ou menos. Eu sei que a XP é diferente de uma clínica, mas eu queria entender como que é feito isso e será que isso é possível fazer numa clínica? Olha, doutor Luiz, eu acho muito interessante esse modelo da XP, né? Dando um passo atrás, né? A XP, hoje ela tem mais de 20 anos de atuação no mercado, né? E ela trouxe para o mercado um modelo totalmente diferente do que a gente tinha antigamente, né? Hoje, o mercado brasileiro, ele sempre foi. A gente teve um oligopólio, né? No setor financeiro, no setor bancário, né? A gente tinha poucas instituições
E elas acabaram se acomodando ao longo do tempo, né? Porque você não tinha tanta opção, né? Não tinha concorrência. Não tinha né? concorrência. Então, ela não estava preocupada em dar o melhor atendimento, em oferecer o melhor produto para o seu cliente. E a XP veio com essa proposta, né? De trazer uma plataforma aberta de investimentos, né? Com muito mais opções de investimento, com opções muito mais atrativas para o investidor. E o outro lado é com o foco muito grande no seu cliente, né? Em conhecer o seu cliente, entender o seu cliente e oferecer o que for melhor para o cliente, né? Que a gente entende que no longo prazo você só vai conquistar e ganhar a confiança do seu cliente se você oferecer o que for melhor para ele, né? A pergunta é, aonde o partnership entra para reforçar esse objetivo da XP? Exatamente. E para a XP oferecer isso para o mercado, a empresa entende que é muito importante também ela ter um modelo que seja atrativo para o funcionário, né? Porque o modelo convencional, tradicional do modelo de banco, o gerente lá recebe uma carteira de clientes, recebe ali as suas metas e ele tem que vender vários produtos, né? Na XP não, né? A gente não tem não tem essa filosofia, né? A gente não tem a meta de ter que vender isso, tem que vender aquilo. Nosso trabalho, a gente é avaliado muito pelo quanto que o nosso cliente ele está satisfeito com o nosso trabalho, né? Então os assessores são avaliados pelo NPS, né? Que é uma pesquisa de satisfação que o cliente responde a cada 6 meses, né? Então a gente tem muito esse modelo e a gente tem também o modelo ali da partnership, né? Então o funcionário, na medida que ele vai atingindo os resultados, vai se dedicando aos seus clientes, vai conseguindo construir ali um trabalho sólido e com bons resultados para a empresa, ele pode adquirir, né, o direito de comprar ações da empresa, né? Então, na medida que você se torna sócio da empresa, só que não é você se tornar sócio e ponto, né? Ao longo dos anos, todo ano, você pode receber novas ações de acordo com a sua performance. Se você não estiver performando, você também vai ter que... você é obrigado a vender suas ações e repassar para outra pessoa que está performando melhor. Então... Felipe, o salário do colaborador que trabalha na XP é maior que o mercado, o salário base? Como que funciona? Então, a XP ela é uma empresa que a meritocracia funciona de fato, né? Porque hoje todas as instituições falam que são meritocráticas, mas na XP não, a meritocracia ela funciona de fato. Então, como que funciona a remuneração, né? Você tem um salário fixo que costuma ser um pouco abaixo ali do que o mercado acaba sendo um pouco abaixo do mercado, só que a sua remuneração variável acaba sendo bem mais atrativa de acordo com a sua performance. Então, se você faz um bom trabalho e consegue performar bem, você consegue ganhar muito mais do que uma outra pessoa em uma instituição tradicional, né? Eu diria do mercado. Mas a meritocracia, ela funciona para os dois lados, né? Se você performa menos, né, do que o esperado, você vai acabar ganhando menos. O que eu acho que no longo prazo faz muito sentido, né? No longo prazo isso acaba compensando e você tem um alinhamento muito maior, né, do funcionário com a empresa. Que eu imagino que no longo prazo o colaborador vai ficando cada vez mais eficiente, então a tendência dele performar melhor, né? Exatamente. E eu acho que é muito importante esse alinhamento, né? Você tem autonomia para oferecer para o seu cliente que você acha que entende que faça sentido para o seu cliente, né? Então, você acreditando no que você está propondo para o seu cliente, acaba sendo muito mais leve, né? Do que você ter exatamente uma meta de vender tal produto, tal ativo que você não acredita, né? É interessante, né, Luana? Tem o estímulo para venda, mas você também tem o NPS. Quer dizer, se você vende uma coisa, se você oferece um produto que depois o cliente não fica feliz, ele vai colocar no NPS. Então é um equilíbrio. É interessante isso. Eu perguntei porque eu acho que a gente não pode pensar só assim, não, é clínica, é banco, é banco. Não, às vezes um modelo... Uma metodologia que dá certo. Dá certo numa empresa, pode dar certo na outra. É que na medicina a gente não vê isso, né? Sim. Muito. Eu não sei se existe, não tem. Não existe. Mas talvez seja na consultoria a gente vai em vários lugares, as pessoas ainda não entendem como remunerar, como bonificar. Né? É uma história, eu acabei de voltar de uma consultoria, de um diagnóstico, e ele bonifica. Ele faz bonificação, mas ele não coloca a meta. E aí ele falou, poxa, Luana,
Eu acho meus funcionários tão desmotivados. Aí eu falei assim, Fica doutor, perdido, né? Fica perdido. o senhor bonifica, mas eles não têm objetivo. Ninguém Exatamente. gosta de trabalhar sem objetivo, não é? Com certeza. Isso acaba te levando a uma zona de conforto, né? Se você não vê perspectiva de crescimento, se você vê que a sua remuneração não vai mudar se você trabalhar um pouquinho a mais, se você se esforçar mais, isso te leva à zona de conforto. Então, Não, e olhar pro lado, né? exatamente. E saber que um faz menos e ganha a mesma coisa. Exatamente. Isso é difícil. É muito difícil. Não, É e muito como difícil. bonificar de uma maneira ética, né? Então, o Exatamente. NPS, eu acho que ele é um controle, né? Exatamente. Para você andar na ética. Sim. Posso fazer uma outra pergunta Com agora? certeza. Ó, Felipe, eu tô pensando assim nas clínicas, tem duas perguntas que eu queria fazer para você que eu acho importante, como você é gestor financeiro. A primeira é, tô numa clínica, a clínica tem um percalço, é descredenciada, fico sem trabalho. Quanto tempo se recomenda a gente ter uma reserva para se bancar até a gente conseguir se reposicionar? Essa é a primeira pergunta. Vamos nessa, então. Então, perfeito. Quando a gente elabora um planejamento financeiro, né, para uma pessoa, a gente sempre recomenda que ela tenha 3 reservas financeiras. A primeira, e mais importante, é a reserva de emergência, que é essa que você acabou de citar, né? Que é a reserva ali de um gasto emergencial. Você está trocando de emprego, deu um vazamento na sua casa, você precisa fazer uma reforma, qualquer gasto emergencial. Então a gente recomenda que nessa primeira reserva você tenha de 6 meses a 1 ano da sua renda mensal. Então, Caramba, é bastante, sim, né? sim. É para ter segurança Pra ter- mesmo, para pra- você não ficar desesperado. exatamente, para ter segurança. Então, se você gasta todo mês 5 mil reais, o ideal é que você tenha ali de 30 a 60 mil reais ali na sua reserva de emergência. E dependendo muito do caso, se você tem um cargo mais estável, se você tem um cargo ali, por exemplo, numa empresa pública, aí a reserva cai um pouco, pode ser menor ali para 6 meses. Se você tem uma remuneração que oscila muito, que é em cima da sua produtividade, então você não tem um salário fixo, aí teria que ser maior. Aí eu acho que vai até ali 1 ano e meio, pelo menos. Seria interessante. E eu acho que o segundo ponto que é muito importante, essa reserva de emergência ela tem que ficar aplicada em algum produto financeiro de baixíssimo risco e alta liquidez. Não adianta você pegar essa reserva de emergência e colocar num fundo de ações na bolsa que pode cair 20%. Traduzindo, você tem que ter total né? segurança. Liquidez é algo que você consiga retirar rápido, né? Tipo assim, exatamente. 1, 2, 3 dias. Uma alta liquidez seria até quantos dias? Olha, até ali 1 semana, 10 dias, eu acho que... Porque tem investimentos que ingessam, né? Você investe, mas você não pode retirar antes, senão você tem uma perda. Né? Exatamente. Eu acho que assim, a reserva de emergência do resgate no mesmo dia ela é importante. Então, você vai compor essa reserva de 30 mil reais, de repente você coloca 10 mil, 15 mil reais nesse produto do dia para noite e pode aplicar em um produto que rende um pouquinho mais que um resgate em 15 dias, 30 dias. Legal isso, né? Isso é educação Muito, financeira, muito. viu? Não é uma Você educação indica financeira? algum? Olha, Selic, sei lá. dos produtos conservadores, né? A gente indica a renda fixa e a renda fixa pós-fixada, que são ativos que acompanham a taxa de juros, que é a taxa Selic, que são os ativos mais conservadores que a gente tem. E aí tem várias opções. Você pode seguir ali para um título público, né, que é o Tesouro Selic. Você pode seguir ali para um CDB, né, de uma grande instituição financeira, que vai te pagar ali os 100% do CDI, que a gente fala, né, que é de pagar a taxa de juros. Ou um fundo de renda fixa também. Então tem várias opções nessa linha de produto conservador. Legal. Indo para essa linha, muita gente hoje quer ensinar, né, na internet. Uhum. Muita gente quer ensinar. E o que você fala? Isso é importante primeiro estudar, por exemplo. A gente agora falou de uma pessoa, mais ou menos que ganha 5 mil. Mas as pessoas que têm um salário mínimo e querem começar, elas têm essa ideia de investimento, mas assim, às vezes fica ali, né, na risca. Quero também falar para a pessoa que, acha, eu não posso, não dá. Dá?
Felipe? Com certeza, com certeza. O que a gente bate muito ali na XP, a gente fala muito de educação financeira, né? Hoje no Brasil a gente vê que as pessoas têm uma educação financeira muito, muito baixa, né? Mas por quê, né? Nós não somos culpados por conta disso. Você vê nas escolas, pouquíssimas escolas têm alguma matéria ou abordam essa questão da educação financeira, do planejamento financeiro. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E a internet aqui, por exemplo, a gente faz um papel importante de divulgar Com essas certeza. informações. Então, assim, talvez essa deficiência da escola, né, a gente consiga, provavelmente consiga não, a gente consegue compensar com a educação financeira. Sim. Acho que a pergunta da Luana é assim, aonde procurar essa informação? Não, e assim, e o que a gente aprendeu? Guarda dinheiro na poupança, esconde debaixo do colchão. Essa pelo menos é a minha realidade, né? Sim. Quando sobrava. Aí hoje a gente pode fazer, com quem eu falo? É seguro, não é seguro? As Exato. pirâmides financeiras, Exatamente, caramba, né? Alguém que te exatamente. promete assim, ó, você vai investir 10, eu vou te entregar 20 daqui 30 dias, né? Exatamente. Qual o conselho que você tem que, assim, para dar para as pessoas que estão assistindo? Antes de procurar o Felipe. Para não cair em armadilha. Sim. O que eu posso ver na internet que é seguro? Temos influências muito grandes, como a gente comentou, Natália Cury, Sim. Primo Rico. E quando desconfiar que tem rolo ali que é perigoso. Vai Sim, lá, Felipe, sim. você é o cara. Então, eu acho que a internet veio ali para agregar bastante, né? O acesso fácil à informação. Só que tem os dois lados, né? Você tem todo tipo de informação na internet, né? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Para o que é uma informação de qualidade, o que é uma informação que vai te agregar e o que é uma informação que vai te levar para uma roubada, né? Um golpe, né? Para um golpe. Exatamente, que hoje a gente vê ali que tem bastante na internet, né? A gente viu casos de pessoas famosas, jogadores de futebol, caindo em golpes e perdendo grande parte do patrimônio, né? Sim. Então eu acho que quando a gente está buscando ali uma informação e a gente vê algum blogueiro, alguém com canal no YouTube, é entender quem que é essa pessoa, né? É pesquisar qual que é o histórico dessa pessoa, se ela está divulgando um conteúdo ali, ela tem alguma formação acadêmica no assunto que ela está falando, ela tem experiência na área, ela já trabalhou em alguma instituição financeira, pesquisar quem que está falando isso, né? Você está recebendo a informação de quem. Então, se você vê que a pessoa já tem uma trajetória, tem uma formação, eu acho que aí você já está bem encaminhado, né? Ótimo falar, assim, como hoje procura, tem a XP, óbvio, né, mas deve ter várias outras empresas, como que a gente procura, assim, a que tá indo bem, eu acho que também é uma dúvida de todo mundo, Tem né? algum lugar que a gente consiga ver uma instituição, como é que ela tá? Ou não, é regulado? O ambiente é regulado? Como que é? Então, hoje, né, quando a XP começou, né, nesse mercado, trazendo Foi pioneira, né? essa proposta, sim, a XP foi pioneira na plataforma aberta de investimentos, né, que lá atrás a gente chamava de shopping de investimentos. Então, eu acho que é muito isso. Você tem que ter uma pessoa que te aconselhou hoje, com esse movimento da XP, muitas instituições estão abrindo suas plataformas, estão começando a melhorar, né, a oferta de produtos. Então, eu acho que é importante você ter sempre uma pessoa que te ajude. Então, eu trabalho na XP, entendo que a XP é uma das melhores, se não a melhor empresa para investimentos, mas mais importante que isso é você ter uma pessoa que vai te ajudar, porque a XP tem muitos produtos, então não adianta você ter uma pessoa que utilize a plataforma da XP, mas que recomende um produto que não seja adequado ao seu perfil. Então, eu acho que é muito importante você ter essa pessoa para te ajudar, né, para te passar esse serviço, né, de consultoria financeira e te ajudar a investir nos melhores ativos independente da instituição. Ô, Felipe, eu acho que eu vou formular melhor a pergunta. Eu acho assim, que eu entendo, o mercado, esse ambiente de XP, de investidoras, é muito bem regulado. Sim. Assim, as empresas têm responsabilidades. A pergunta talvez mais importante é quando saber se você está fazendo alguma coisa através de um canal oficial, de uma empresa oficial, ou se é algum paraquedista que você está correndo risco de um golpe. Como que a gente descobre? Surgiu uma XPY. Como é que eu sei se a XPY é realmente uma empresa que está lá cadastrada no Banco Central, que sofre fiscalização, regulação?
ou que é uma empresa que não existe? Então, aí que você Como que a gente consegue... sabe? Porque tem muita empresa nova. Eu às vezes Sim. ouço bancos que eu nunca tinha ouvido falar. Não, Ó, e banco pessoas X. que saem. Eu acho que é uma transição muito comum, né? Desculpa se Aham. eu estiver errada. Muitas pessoas saem do banco para trabalhar autônomos, né? Sim, Acho que são as duas perguntas, né? Sim. Então tem as pessoas que saem, e quando que a gente desconfia que tem uma empresa ali que é fachada? Como que a gente sabe? Eu acho que você consegue perceber até que rapidamente. Se a pessoa vai e fala, ó, você vai ter que abrir uma conta nessa instituição, aí você pega o nome da instituição, você nunca ouviu falar. Ou então, putz, esse investimento você vai ter que transferir para minha conta, para o meu CPF. E aí, Existe isso, Existe. Jesus! existe de tudo na internet. Então, eu acho que tá aí. Então, por exemplo, se você abre uma conta numa instituição séria, né, que faz um trabalho sério, Já tem uma blindagem. você vai ter ali o seu cadastro, a sua senha, você vai transferir o seu dinheiro sob mesma titularidade. A pessoa que está te assessorando não vai ter acesso, não vai saber a sua senha, você tem a sua senha que é pessoal, que eu recomendo que nunca compartilhe essa senha para ninguém. Então você vai ter a sua senha, você vai ter total autonomia do seu dinheiro para você transferir quando você quiser. E se você vê alguma coisa estranha, uma instituição que você nunca ouviu falar, pesquisa na internet, né? Quem que é essa instituição? Quem está por trás dessa instituição? Quantos anos essa instituição tem? Quantos clientes que ela tem? Então, eu acho que você tem que... Hoje a internet facilita nisso, né? Você dá um Google ali, se você joga o nome da instituição, você não vê notícia nenhuma, você não vê nada, você não acha um investimento de site. marketing ali. Exatamente, você vê um site super mal feito, você não consegue ver o histórico da empresa, quem são os fundadores... Aí tem coisa, né? E tem que desconfiar também do chamariz, né? Quando a oferta é muita, Exato, né? Tem isso. que tomar muito cuidado. Isso é o que mais tem. regra, Ganhe né? 5% por mês, faça um Pix de R$ 1.000 e no mês seguinte eu te devolvo R$ 2.000. Tem muita oferta Golpes disso. conhecidos. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que, por mais que você tenha um assessor financeiro que te ajude, você também tem que entender, né, o que sobre os ativos financeiros, como o funcionamento de cada um. Isso é muito importante. O Felipe, você falou de não passar da senha, né? Então tem aquela velha regra de segurança de banco, né? Nenhum banco vai te mandar e-mail pedindo para você passar senha, né? Não Sim, tem isso? Sim, com certeza. Que é muito com comum certeza. vir lá um e-mail com o nome do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, e na verdade é um e-mail falso, né? Que você descobre clicando no item do e-mail. Quando você clica, ele abre o nome inteiro do e-mail e você Sim. vê que não tem nada de endereço de banco ali. Sim. É outro endereço, cheio de letras e números, né? Exatamente. Queria fazer uma pergunta da aposentadoria, mas É. se você quiser perguntar... Não, eu ia mesmo Pergunta. pra esse lado mesmo, assim. Eu acho que uma dúvida que me mandaram, que eu achei bem bacana, que eu perguntei para as pessoas, o que vocês têm dúvidas de investimento? Quando a gente coloca o nosso dinheiro, por exemplo, na XP, como que a gente remunera vocês? É uma dúvida do pessoal. Sim, eu acho que é uma dúvida que é muito importante, né? Porque as pessoas de querem procurar uma esclarecer. pessoa que entende mais que elas. Sim. Mas elas ficam pensando, vai pegar metade do meu dinheiro, eu não vou fazer sozinho. Não, exatamente. Então, eu acho que é muito importante esclarecer isso, né? Que as pessoas se perguntam, né? Sim. Mas eu abri uma conta lá, eu tenho meu assessor, eu não tô pagando nada. Como assim? Como que... Onde você tá ganhando, né? Sim. Então, como que funciona, né? Por exemplo, uns papéis de renda fixa, né? A gente distribui CDBs, de diversos bancos, a gente distribui as debêntures, distribui uma série de papéis de renda fixa. No papel de renda fixa, você vai ter uma remuneração, né? Então, a XP, ela distribui, por exemplo, um CDB do Banco Pine. Então, para a XP distribuir esse CDB, ela ajudar o Banco Pine a captar recursos, a XP é um intermediário, né? Ela capta recurso do investidor, que vai receber uma remuneração por estar emprestando dinheiro. É um B2B ali, né? Você arranja clientes pro banco, sim, né? é um intermediário, né? Sim. E para a XP ajudar ali o Banco Pine a captar recursos para o banco, ele paga ali uma comissão para a XP em cima desses CDBs que ele está distribuindo em cima dessa taxa. Outra classe de investimento são os fundos de investimento. Todo fundo de investimento, o que é, né?
O fundo de investimento ele reúne recursos de vários investidores e ele tem um gestor especializado que tem a sua casa que vai investir o dinheiro dos seus cotistas de acordo com a política do fundo, né? Você tem um fundo de renda fixa, você tem um fundo multimercado, de renda variável. O gestor ele cobra uma taxa de administração, né, para cuidar desse dinheiro. Então, o investidor está pagando essa taxa de administração, a XP ela ganha uma parte dessa taxa de administração e o mesmo vale com a taxa de performance. Muitas pessoas falam, putz, mas além da taxa de administração tem que pagar a taxa de performance, é muita taxa. Só que eu acho que é muito importante essa taxa porque o gestor ele só ganha em cima de uma performance. Então, por exemplo, a maioria das taxas de performance é em cima do CDI, né, que é a taxa de juros. Ele só vai ganhar essa taxa se ele conseguir entregar um retorno acima do CDI. Então, eu acho que vai muito em linha com os interesses do investidor, né? Então, ele só vai ganhar isso se ele conseguir entregar um retorno igual no direito, né? Acho que até para ilustrar, quando o advogado ganha uma causa, ele ganha em cima do que ele ganhar mais. Sim. Não que estava na causa. Então, é só para elucidar, assim, para as pessoas. É um ganha-ganha. Eu acho que o interessante no final é saber se aquele investimento tem uma performance superior, né? Exatamente. Porque é um ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? Nossa. Exatamente. Não, e todo mundo vende, né, doutor? Tá vendo, gente? Venda a todo momento, fortalecendo o parceiro do outro e assim todo mundo ganha, né? Exatamente. Mas fala aí. Da aposentadoria, assim, temos médicos, o médico é autônomo. Tem alguma fórmula básica para se pensar em aposentadoria com 20, 40, 20 não, né, que o médico não está formado com 20, mas assim, 25, 35, 45, 55, quando que é bom começar a pensar em aposentadoria, em fazer seu próprio plano de aposentadoria? Certo, então vamos lá, né? A gente começou a falar das reservas financeiras, né? A gente falou da reserva de emergência, que é a reserva de curto prazo. As outras duas reservas, uma é a de médio prazo, que é um dinheiro que você guarda para realizar algum sonho ou algum objetivo da sua vida, comprar um apartamento, fazer uma viagem, trocar de carro. Essa é a reserva de médio prazo. E aí a gente tem a terceira reserva, que é a reserva de aposentadoria. Então hoje, né, como vocês sabem, né, a aposentadoria do INSS, né, que é a aposentadoria do governo, ela não cobre o seu custo de vida, né? É muito difícil ela conseguir cobrir o custo de vida, né? Ela é muito baixa, né? Então, o quanto antes a gente começar a estruturar essa reserva de aposentadoria é mais importante, né? Por quê? Porque os investimentos são juros compostos, né? Juros sobre juros. Então, quanto antes você começar a poupar e montar essa reserva de aposentadoria, melhor, né? Porque os juros vai correndo, juros sobre juros. Então, não existe idade ideal. O que eu diria é que o quanto antes você tiver o seu planejamento financeiro e começar, não importa se você vai juntar R$50, R$80, R$1.000, R$10.000, o mais importante é você ter a disciplina. Tem um percentual, assim, por idade, que você poderia dar, só para dar uma ideia? Por exemplo, olha, com 25, tenta juntar até 5%, com 35 aumenta um pouquinho. Tem alguma? Não, então, só para ter uma ideia. Assim, para reserva de longuíssimo prazo, eu acho que a gente geralmente pode correr um pouco mais de risco por conta do tempo que você tem, né? O tempo nos investimentos, eles jogam a seu favor. Quanto mais tempo você tiver para deixar o seu dinheiro aplicado, a tendência é que você tenha uma rentabilidade maior. Então, para essa reserva, a gente geralmente recomenda ali que você pode buscar ativos ali de médio risco, de alto risco para uma parcela. Isso também vai muito de acordo com o perfil do investidor. Quanto a porcentagem do rendimento da pessoa que ela deve deixar lá? Tem uma ideia? 100% do rendimento? 10%? Então, não tem assim um percentual fixo. A gente vai identificar muito de acordo com o perfil do investidor, mas tem uma teoria nos Estados Unidos que eu acho bem interessante para você saber o quanto que você investe em ações. Você pega o 100 e subtrai da sua idade. Então, se você tem 20 anos, 100 menos 20, você pode investir 80% em ações. Boa. Na medida que... Nossa! Se você tem, é agressivo, né? Se você tem 50 anos, 100 menos 50, 50%. Acho que é uma filosofia... Sabe que legal? Tem estudos que mostram que os rendimentos que
o rendimento que mais dá rentabilidade nos Estados Unidos, por exemplo, é a bolsa. Não assim você investir especificamente numa ação ou outra, Sim. é simplesmente o índice da bolsa, né? Ao Sim. longo do tempo, ele é o rendimento que melhor performou, não é isso, Felipe? Sim, o índice, o principal índice da Bolsa Americana, que é o S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa Americana, ele é um índice muito eficiente, né? Ao longo do tempo, Ao longo né? do tempo, sim. E você investir em ações, em boas empresas, né? A gente tem vários investidores conhecidos aqui no Brasil, como o Barsi, por exemplo, que se você investir numa empresa boa e de qualidade, no longo prazo, por mais que você tenha ruídos do mercado, vai ter um bom investimento, vai subir. Agora, por outro lado, né, essa filosofia ali dos Estados Unidos, ela é interessante, mas para o Brasil, ela vale um pouco menos. Por quê? Porque aqui no Brasil, primeiro, que a gente tem um mercado muito menor, enquanto que nos Estados Unidos as empresas listadas são mais de 3 mil, aqui a gente tem 300. É um mercado muito menor, é um mercado com um risco maior, com uma volatilidade maior, e aqui a gente tem historicamente uma taxa de juros muito alto, né? Então, quando a gente tem os juros altos, a renda fixa se torna muito atrativa. Nos Estados Unidos, a média ali de juros é 2% ao ano, então a renda fixa acaba sendo um pouco atrativo lá, e aqui no Brasil a gente tem uma renda fixa muito mais atrativa. Então, aqui no Brasil eu gosto de ter uma parcela maior em renda fixa, e para a aposentadoria também o que eu acho fundamental é ter investimentos ligados à inflação. Porque a inflação ao longo do tempo, ela corrige o nosso dinheiro, né, o nosso poder de compra, e historicamente a gente tem uma inflação alta aqui no Brasil. Felipe, uma outra pergunta bem pertinente para empresas que compram equipamentos, por exemplo, empresas médicas de radiologia compram muitos equipamentos em dólar. Sim. Você tem alguma sugestão para minimizar os efeitos de sobe e desce? Você recomenda, por exemplo, dívida em dólar, dívida em reais? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu vou financiar um equipamento em dólar em 5 anos. Vale a pena eu transformar em reais, sendo que eu estou no Brasil, ou deixo em dólar e pego uma taxa de juros menor? Qual que é a sua sugestão? Eu acho que o primeiro ponto é você ter um planejamento. Quanto melhor você tiver um planejamento de longo prazo, você vai comprar essa máquina no momento melhor. Então, se você acha que você vai precisar comprar uma máquina daqui 2 anos, 3 anos, o ideal seria você já ir guardando todo mês, né, um caixa da sua empresa, uma parte reservada para essa máquina. Por quê? Porque se você não faz esse planejamento e aí você chega no momento que você tem que trocar a máquina, não tem outra opção, e você não guardou esse dinheiro, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer um financiamento no banco, você vai precisar fazer um empréstimo, que aí você pode pegar um juros nas alturas, e aí você vai ter um custo muito maior. Se você se planejou e guardou esse dinheiro no mês a mês, você vai estar lá, você pode, você tem o dinheiro à vista, então muitas vezes você pode negociar um preço melhor pagando isso à vista. Então eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto é em relação ao câmbio, né? Se você tem que comprar essa máquina em dólar e ela tem esse custo, né? Você está exposto à variação do dólar, você tem que ter uma proteção cambial, né? Você recomenda mesmo, sim, né? com certeza, porque o câmbio ele é muito imprevisível, né? Tem muitos fatores internos, fatores externos. Então a gente não sabe o que vai acontecer com o câmbio, é muito difícil prever, né? A gente tem uma economista que fala, né, que a projeção de câmbio serve para deixar economista humilde, porque eles sempre erram, né? Porque é difícil, é muito difícil. Boa, Então, visto isso, você tem que ter uma proteção cambial, né? E aí a gente tem várias alternativas. A gente tem os fundos cambiais, que você investe um dinheiro ali, ele vai acompanhar a variação do dólar. A gente tem operações com derivativos, que a gente trava o preço do dólar naquele momento para uma determinada data. Então tem uma dica que você já deu, eu lembro, fazer investimentos mensais, né? Porque aí você vai pegar um dólar médio, né? Exatamente. Essa é uma ideia também. Exatamente. Eu também sempre recomendo para quem vai fazer uma compra em dólar, para quem vai fazer uma viagem, tem qualquer gasto em dólar, faz o preço médio por causa disso, por causa da imprevisibilidade. A pergunta, Felipe, é porque eu testemunhei já 2 empresas que fizeram dívida em dólar porque o juros internacional costuma ser menor. Então, Sim. Você pega assim uma época que, como é essa, né, que os juros aqui dentro tá alto, né, bem alto. Lá fora, às vezes, os juros não é o caso agora, mas tem épocas que no exterior o juros está bem baixinho, né? Exatamente. E aí a pessoa faz a dívida toda em dólar. E aí é complicado porque o dólar dispara
e a empresa quebra, né? Exatamente. Simplesmente quebra. Uma dívida que era de, sei lá, 1 milhão passa a ser de 5 milhões, passa a ser de 4 milhões. Exatamente. E aí a empresa quebra. Eu já testemunhei isso, né? Então, exatamente. É uma dica legal. Exatamente. Eu acho que da mesma maneira que a gente falou muito de um consultor financeiro para os investimentos pessoais, eu acho que é importante toda empresa, né, ter um financeiro que vai olhar isso, que vai levar isso em consideração. A gente tem uma estrutura de empresas, então a gente tem pessoas como eu, que olha a pessoa física, tem pessoas que olham empresas e ajudam nesse planejamento, né, que é muito importante. E eu achei legal, assim, você que trabalha no banco, né, que o banco muitas vezes vive de juros, você dá essa dica, né, uma dica honesta, olha, junte dinheiro antes de você fazer uma dívida, né, porque senão você vai pagar uns juros ali, né, principalmente no momento atual, porque tem hora que o juros está bem baixo, né. Exatamente. Tudo bem, mas no momento atual, né, você... Exatamente. Gente, eu acho que a gente deu muita dica legal, mas eu acho que eu queria terminar falando que eu gostei muito do que você falou no começo, ainda estava nos bastidores, que você tem propósito de que as pessoas cresçam. Sim. Então, acreditar que não enganar as pessoas, ainda mais com o recurso que elas têm, às vezes, que nem você falou, para uma vida, né? Para uma família. Você quer deixar algum recado para quem quer investir, para quem quer conhecer esse lado aí de alguém cuidar do dinheiro? Deixa aí um recado pra gente, Felipe, pra terminar assim, nosso podcast em alta aí. Olha, em relação ao propósito, eu acho que independente de eu trabalhar com investimento, vocês trabalharem na área de saúde, sempre a gente tá lidando com pessoas, né? Então a gente tem que sempre levar isso em consideração, né? Seja pessoas clientes, seja pessoa colaborador, seja quem for, né? Então a gente tem que sempre se preocupar com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, né? Então eu acho que isso é muito importante para todo mundo, para todas as empresas, para todos os segmentos. E olhando para a parte dos investimentos, eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante você conhecer, você estudar, você saber onde você está indo. O quanto antes você tiver um planejamento, você tiver ali determinados seus objetivos, melhor. E aí depois vocês, se puderem divulgar ali o meu contato, quem quiser bater um papo, quiser uma ajuda, eu posso ajudar nesse planejamento, posso também dar algumas dicas de materiais, de cursos, quem quiser se aprofundar mais. Ótimo. Eu fico a gente vai deixar à disposição. aqui embaixo, galera. E o senhor, o que o senhor acha? A mensagem que eu queria deixar no final é o seguinte: não importa o quanto você ganha, é importantíssimo sempre reservar um pedaço do que você ganha, economizar um pedaço que você ganha para você fazer uns investimentos e ter reservas, né? Como o Felipe falou. Certeza. Isso é assim, eu posso ganhar 1.000, eu posso ganhar 2.000, eu posso ganhar um salário mínimo. A diferença é sempre deixar uma reserva, um pedaço desse salário tem que ser destinado para você, para o futuro. Isso é muito importante. Acho que a mensagem mais importante é essa, e lembrar que a nossa aposentadoria, com algumas exceções de alguns cargos de empresas públicas ou privadas, a grande maioria, a nossa aposentadoria não vai ser suficiente para o nosso futuro. Por isso é muito importante essa conversa com o Felipe. Sim. E por isso é muito importante a gente, independente da idade, se é muito jovem ou não, guardar, ter uma reserva financeira todo mês. O papo é muito sério hoje, mas gratidão, Felipe. Obrigado, muito Felipe. Legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito legal. E, gente, até a próxima. Obrigado, foi um grande prazer. Tchau.